Olá, entramos de novo. Deu um probleminha, travou. E agora estamos novamente aqui para essa live do NUSP. A intenção de fazê-la com a doutora Bruna Rodrigues. Doutora Bruna, estamos aguardando você. Vamos ver se está ok. Alguém já está colocando aviãozinho. Opa, a doutora Bruna já está aqui. Vamos ver se agora dá certo. Estou aqui. Eu mandei o convite. Veja aí se aparece e aceite. Ah, agora sim. Agora Que delícia. sim, virando a câmera. Aí que não virou a câmera aí para vocês? Eu acho que eu baixa um pouco. Eu não sei se é você que eu estou vendo ali. Não, Não tá virando a câmera. Agora agora sim. sim. Agora sim. Sejam muito bem-vindos. Eu estava travada agora, Você doutora? tava travada. Passei até mensagem, o videozinho que não tava aparecendo. Porque eu estava achando que eu estava tudo certo aqui. Deu uma caidinha aqui, será que eu coloquei? Vocês estão me ouvindo bem? Vou deixar aqui. Pronto, larguei. Estão me Isso, ouvindo? a minha tela tá preta aqui por onde a gente está fazendo a live. Eu não Hum. consigo te ver. Ai, que pena. Ah, você tá me Mas às vendo vezes bem, tá tudo ok. pô, eu estou te vendo, eu estou vendo nós duas. Eu quero que vocês que estão aqui com a gente também deem sua opinião aí, a sua impressão. Vocês estão nos ouvindo, estão nos vendo? Que às vezes, doutor, o Instagram faz isso mesmo, né? Sim, Eu já fiz live que eu fiquei olhando só para mim aqui, mas depois quando a gente salva fica certinho, aparece tudo certinho, é isso mesmo. né? Bom, enquanto Acontece. o pessoal vai entrando e vai interagindo aqui, ó, já o Jorge já falou para a gente que tá normal. Obrigada, querido. Muito obrigada. É, Oi, Rochelle. Eu quero primeiro começar falando um pouquinho que essa live ela é do NUSP, né? A gente está tendo uma dificuldade lá pelo Instagram do NUSP e por duas vezes a gente não conseguiu abrir a live lá, e aí por isso que a gente está fazendo aqui no Ana Monteiro, né? A gente faz parte do NUSP, eu coordeno o NUSP. O NUSP, para quem não conhece, é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, é um núcleo de trabalho voluntário que surgiu por indicação e ideia minha, sugeri na associação comercial e foi aceito, e já está quase chegando um ano que a gente existe, né? Então, vinculado aí à Associação Comercial do Estado de São Paulo e também ao Conselho da Mulher Empreendedora. Muito E o nosso, bacana. a doutora Amanda também faz parte do NUSP, está aqui com a gente, queridíssima. Queridíssima amiga, muito competente, uma profissional incrível, né, Ana? Exatamente. Então, e o NUSP, como eu falei, um núcleo de trabalho voluntário, e a nossa intenção dentro do NUSP é trazer cada vez mais informações sobre a ciência que está por trás, que embasa as práticas integrativas, né? Então, quando eu vim para esse mundo das práticas integrativas, eu senti essa necessidade de falar cada vez mais, talvez uma necessidade minha, e eu acho que tem muita gente que ainda precisa ouvir muito a respeito dessas bases, a gente precisa falar cada vez mais para parar, né, assim, Tirar o preconceito que tirar o existe, né? preconceito, porque tem muita gente que ainda acha que isso é besteira, que isso é misticismo, que isso não tem ciência, e tem muita ciência por trás, e a gente tem muitos resultados. Então, hoje eu estou aqui com a doutora Bruna Rodrigues, e eu quero que você, então, se apresente. Doutora Bruna, por doutora Bruna. Fale pra gente quem é a doutora Bruna. Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigada por a oportunidade de estar aqui com vocês esta noite para a gente conversar de um assunto maravilhoso, que é a integração de todas essas práticas integrativas aqui, né, dentro do consultório e com mais propriedade dentro da odontologia, né, e conversar um pouquinho com vocês. Então, minha formação base é a odontologia. Eu estou há 18 anos formada, então sou dentista, especialista em ortodontia e medicina tradicional chinesa. E foi um divisor de águas
colocar a especialidade da MTC, da medicina tradicional chinesa, aqui no consultório, para que eu pudesse resgatar as minhas antigas práticas de aromaterapia, por exemplo, o floral, que eu fui iniciada muito cedo já, né? E colocar tudo isso para os nossos pacientes foi realmente incrível. Com os resultados, me trouxe mais engajamento dentro da Odonto, porque eu já estava até saturada um pouco do que eu andava fazendo. E aí veio para complementar os meus diagnósticos e os tratamentos. Porque aí a gente usa a palavra, né, Ana, o holístico, né? E o holístico, ele está muito ligado ao todo, ao ver o paciente como um todo, e Sim. não só numa parte, né? E muitas pessoas confundem o holístico com o esotérico, com o preconceito, e não é isso. Nós estamos embasados cientificamente para trazer aos pacientes cada vez mais resultado, né? Então, essa é a minha trajetória e é como tudo mudou na minha vida. Maravilha. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece, eu sou Ana Monteiro, a minha formação é em Direito e em Administração de Empresas, eu advoguei por 25 anos, sempre gostei de tratamentos naturais, nunca gostei de tomar medicamento, tratei minha filha com homeopatia, né, enfim. Mas advoguei por 25 anos, fui para a área jurídica, e no meio aí da minha trajetória, eu assumi os cuidados com a minha mãe, teve problemas de AVC, de depressão, e aí depois acabei precisando me afastar da advocacia para cuidar dela, para ficar com ela. Eu adoeci também, na verdade esse afastamento também foi por isso. Eu tive burnout e depois que ela se foi, eu queria entender, né? Porque eu comecei a ficar de novo perdida. Minha filha sempre, né? Mãe, vai cuidar, vê isso, volta no psicólogo, vai no psiquiatra. E eu disse, não, não quero só tomar um remédio e ficar zen. Eu quero entender tudo isso, eu quero entender por que que essas coisas acontecem, como que funciona a mente da gente. E isso me levou, então, para esse aprofundamento, né, em neurociência, em epigenética, em física quântica e nas leis da biologia. Então, eu uso essas 4 vertentes do conhecimento, com uma base muito forte na física quântica para trabalhar. Acabei me tornando terapeuta, né? E hoje falo de justiça e liberdade sob esse prisma do autoconhecimento, de como a gente funciona, né? Muitas das nossas complicações, inclusive, que a gente quer levar para a justiça e resolver tudo na justiça, se a gente não estiver bem com a gente, juiz nenhum vai resolver a vida de ninguém. Então, acabei mudando a minha forma de olhar, né? Essa busca da cura, da liberdade, hoje é através dessas práticas integrativas que eu reúno, né, com a ferramenta de hipnose clínica, e também com a terapia vibracional, com florais da linha da Fisioquântica, basicamente. Sim. Então, devidamente apresentadas, as duas, né? Faço parte do NUSP, coordeno o NUSP hoje. Temos uma equipe que é bem interessante, que a gente trabalha e tenta levar isso adiante. Mas hoje a gente está aqui com a doutora Bruna e a gente vai falar sobre uma questão muito interessante. Caiu como luva, viu, doutora? Porque não, eu pode falar de Bruna, não tem problema. Não, ainda não. Tem sentido nos últimos tempos aqui um pouquinho de incômodo na minha ATM aqui do lado esquerdo. Olha só. Então eu já quero deixar a palavra para você falar a respeito, então, da ATM, que é a articulação, né? Me ajuda aí, doutora. Mandibular e as disfunções da mandíbula, né? Dessas articulações, que na verdade é único, né? Faz com que a gente mova aqui a mandíbula. Então a palavra é toda sua, depois eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva que eu tenho a respeito disso, pelo ponto de vista da medicina termodinâmica, né? Muito bom. Então, fique à vontade. Bom, vamos lá. Então, como aí, né, a gente está colocando algumas terminologias, né, é importante falar que
todo mundo tem ATM. O que nem todos temos é a disfunção. E quem é a ATM, né? A ATM é essa articulação que faz a nossa mandíbula abrir e fechar. Então, o sistema estomatognático que envolve os dentes, os músculos, a articulação propriamente dita e o ossinho, tanto do crânio, que é o temporal, como da base da mandíbula, que é o côndilo, estão envolvidos, então, nessa magnitude que é a ATM. E o que nem todos temos é a disfunção. Então, quando há um desequilíbrio nesse sistema tão grande de ossos, músculos, dentes, tudo, nós passamos a ter essa disfunção que pode vir com alguns sinais e sintomas, como dores orofaciais, dores cervicais, dores na hora da mastigação, dificuldade de abrir e fechar a boca, dor de cabeça, cefaleia também. Então, alguns pacientes podem confundir algumas cefaleias mais fortes, achando que é só um problema de dor de cabeça e está ligado ali à ATM, né? O próprio trismo, que é o apertamento dos músculos, né? Deixar essa região mais rígida, isso também é importante porque é um distúrbio do sono que pode acontecer em vigília, né? Que pode acontecer durante o dia também. Nós temos o bruxismo, que é o ato de levar os dentes para frente, para trás, de um lado para o outro e fazer aqueles barulhinhos. Na hora da abertura e fechamento, fazer aquela crepitação, aqueles estalos. Então, todos esses são sinais e sintomas de uma ATM que não está com uma função adequada. E aí a gente vai ter, então, a terminologia da disfunção. E o que é bacana aqui no consultório, e como eu consegui ver isso durante toda a minha prática clínica dentro da ortodontia, foi reparar que os pacientes, eles mesmos depois de terem passado por algum tratamento, eles mantinham algum padrão de dor. E foi aí que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o comportamento psíquico-mental ali, do que esse dano poderia causar também nos pacientes, né? E a medicina tradicional chinesa, como minha segunda especialidade, veio abrir ainda mais esse campo. Porque aí eu consegui entender o ser humano como um todo. Então, na nossa visão da MTC, a gente fala que os meridianos de acupuntura que passam pelo nosso corpo, eles estão envolvidos nessa síndrome da disfunção temporomandibular. Olha que interessante, né? Então, a gente saber, assim, que cada pontinho que passa pelo nosso corpo pode trazer o desbloqueio dessa estrutura, trazendo o equilíbrio energético e o benefício para os pacientes em cada um dos tratamentos. Uhum. E o que é muito bacana é que nós podemos ajudar, né, com a medicina tradicional chinesa de várias formas. Desde a prática mais primordial, né, mais inicial, que é com o uso de agulhas, por exemplo, né, que é o ato de inserir a agulha, a acupuntura, né? Então, a gente usa essas agulhinhas aqui para fazer os estímulos nos acupontos, que podem ser na cabeça, no corpo. E nós, como especialistas e dentistas especialistas, nós podemos, sim, aplicar em partes distais. A gente não tem problema quanto a isso, desde que o problema seja na região facial, né, que seja um acometimento odontológico, né, e nós conseguimos trazer os resultados para os pacientes. Além, então, das agulhas, nós podemos fazer outros estímulos, como a moxa, nós podemos fazer estímulos com os óleos essenciais, nós podemos fazer estímulos com o que há de mais moderno, e é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a laser puntura. Então, olha que legal, Ana, nós termos um aparelhinho de laser que com uma onda vermelha ou infravermelha, ele consegue fazer a ativação do ponto. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, nós estamos fazendo a ativação de um ponto de acupuntura através de uma fotobiomodulação. Então, pacientes que têm medo de agulha
podem ser beneficiados, a pacientes infantis, pacientes adultos. Então, essa é a tecnologia associada com o conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa que nós temos por aí, né? E o que é bem interessante da gente comentar é através dos meridianos, né? Então, como que a gente, dentro da MTC, como que nós vemos tudo isso, né? Esse padrão sindrômico ali, né? Então, na nossa face, passam também os meridianos, e dentro dos meridianos, os que mais acometem a articulação temporomandibular é o intestino delgado, o estômago. Então, olha aí, olha a gente falando aí. Por consequência do estômago, a gente pode falar do acoplamento dele com o baço pâncreas, então é outro órgão também envolvido nessa síndrome, né? O triplo aquecedor que a gente usa na MTC e alguns outros pontos ligados à dor. Então, a gente tem pontos de comando que comandam a face, por exemplo, que é o IG4, que é o intestino grosso. Então, olha só como a gente vai trabalhando os elementos dentro de uma medicina tradicional chinesa para trazer essa composição de tirar a estagnação, né? Porque a gente fala, não sei como você, eu sei que no pouco que eu conheço da medicina germânica, vocês estão ligados à parte da mastigação, do morder ali, né? Aquela repulsa, né? Aquela vontade e não poder, né? Eu acho que é mais ou menos isso, e aí você vai poder me ajudar um pouquinho quanto a essa parte. E nós, dentro da MTC, então, nós falamos também que cada um dos meridianos e órgãos e vísceras, eles têm uma emoção ligada, né? E o estômago, o baço pâncreas, eles estão ligados a essa emoção de apertar no sentido de ficar regurgitando aquele pensamento, aquela ação que não foi tomada, acordar durante a noite, né, com aquela necessidade ali, porque está regurgitando, está pensando naquele problema não resolvido. Então, apesar de serem um pouco diferentes as duas, elas acabam se encontrando em suas filosofias, né, Renata? Com certeza, porque na verdade a medicina germânica em si, né, o que ela traz ela traz a compreensão da função biológica do tecido afetado no problema, né, na disfunção, no caso. Qual é a função dessa articulação, o que ela traz, qual é a origem embrionária desse tecido. Então, tudo isso tem uma função biológica. E, através dessa função biológica, ela passa a compreender a emoção vinculada também. Então, na verdade, nós trilhamos caminhos paralelos, né, que levam a essa mesma compreensão, que aí por isso que eu amo a física quântica, que na verdade dá base para tudo, porque o que a física quântica trouxe para a gente? A compreensão mais palpável, assim, é engraçado falar em física quântica e impalpável ao mesmo tempo, mas a compreensão de que nós somos energia, no final das contas. Né? Se nós formos nos dividindo, né, cada célula, nós temos trilhões de células, e cada célula, na verdade, é formada por átomos, e os átomos por quarks, enfim, e são vórtices de energia. Né? Por isso a questão dos meridianos, da energia vinculada. Então, essa energia, e como Einstein já nos diz há algum tempo, energia é igual a massa multiplicado pela velocidade da luz, não é? Ao quadrado. Então, massa e energia se equivalem, o conversor é a velocidade. Né? Então, massa e energia se equivalem. Então, no final das contas, o que interessa mesmo é a gente entender que tudo é energia, e essa energia, essa massa que está aqui, né, ela tem uma energia correspondente, uma informação vibracional dessa energia que vai fazer com que essa massa funcione de forma A, B, C, funcional ou disfuncional. Exato. Essa informação passa, e aí entra a neurociência, né, nessa história, a gente, para compreender, então essa informação vibracional, ela
é um pensamento, vem para nós, a gente pensa a respeito dessa informação, o pensamento ele leva ao cérebro a uma atividade que leva uma bioquímica para o corpo, que pode ser funcional ou disfuncional. Então, a gente fala de uma forma mais simples que, para que serve a boca? Para que serve essa articulação? Para mexer a mandíbula, então a gente pode fazer aí um paralelo com a incapacidade da pessoa mastigar, falando da função efetiva real dessa articulação, desse órgão, que envolve a articulação, os ossos e tal. Mas se a gente for para as metáforas e para uma questão mais sutil, a gente vai falar então de situações em que eu não consigo, não me sinto hábil para falar alguma coisa com um superior, em uma relação em que eu me sinto inferior, pode ser profissional, pode ser uma relação de casal, pode ser em várias situações, e aí entra a individualidade do cliente, né? Então, essa investigação que é a coisa assim, mais interessante, porque entra na individualidade da pessoa, não tem uma coisa igual a outra. Cada pessoa, se tiver 10 clientes com problema, né, na ATM, como a DTM, né, cada um pode ter uma questão emocional diversa, mas sempre com aquela, no final das contas, com uma questão de sentir uma certa desvalorização ligada a uma capacidade de se colocar, uma capacidade de falar, uma capacidade até de digerir, porque a gente também tem a questão, tá tudo envolvido ali. Então, assim, aí a gente pega o sutil, que é a energia, trabalha essa energia, e quando a gente trabalha a energia, o correspondente na matéria vai se organizando. Então, por aí, né, porque na verdade eu trabalho com medicina germânica, mas de uma forma mais ampla. Porque, na verdade, a minha base maior é a física quântica. Então, é muito essa energia, né, que eu trago para entender o que a matéria está me mostrando. Muito bacana essa visão, né? E a gente acaba percebendo, né, a maneira de se integrar essas técnicas, né? Como a energia, e dentro da MTC a gente fala muito do Ki, da energia, né? Que é a energia vital que passa por todos os meridianos para fluir, né? Para deixar fluir e sem ter a estagnação. Então, a gente acaba percebendo como somos parecidos, né? E aí, a busca da física quântica também traz para a gente esse benefício, né? Somos buscadores e conhecedores para mudar, né? Temos a capacidade de mudar algo que muitos outros pensam que talvez seria uma predeterminação, né? E não é. Não é. A gente não sabe de tudo. A física quântica, essa é uma das teorias dentro da física quântica que muda completamente o paradigma desse raciocínio da física clássica, né? Que é a questão de estar determinado. Na física clássica, a gente coloca algumas variáveis, ponto de partida, ponto de chegada, velocidade, então você consegue calcular, né, ali. O problema é que na física quântica, que é o que acontece no dia a dia, é que você não consegue ter uma pré-determinação do que vai acontecer, porque, na verdade, nós não temos essa certeza do ponto de partida, porque o ponto de partida é o agora, e o agora pode mudar de acordo com cada decisão que eu tomo no aqui e agora. Então, essa... segundos, né, Ana, que a gente pode escolher fazer algo diferente, né? Sim, tudo pode totalmente mudar. Isso. Tudo pode mudar. O campo de infinitas possibilidades está aí. A gente precisa apenas se conectar com o que a gente quer e aí agir dentro se conectar com essa frequência. E aí, só aproveitando que você mostrou o aparelho aí, né? Aquilo é o quê? Um laser? O laser é uma informação, é uma frequência vibracional, né, que você mostrou. É uma frequência vibracional que vai atuar ali, vai vibrar, vai fazer com que a frequência daquela energia que está ali entre numa frequência de saúde, de homeostase, que vai ajudar, então, não é isso? Tudo isso. É física. Tudo é física, tudo é física, tá tudo aí, tá tudo conectado. Nicola já falava, né?
Quer entender o Pois é, universo? Pensa em termos de energia, frequência e vibração. E é isso, tudo é vibração. tudo é Né? Então, quando a gente vibração. começa a entender e juntar esse conhecimento com neurociência, olha, meu cérebro ficou assim, pô, como que eu vou voltar a trabalhar dentro de escritório jurídico e ficar me debatendo com o juiz? Ah, Não pelo tem amor de Deus. como, é verdade, porque a gente começa a ver Tem a chance. infinita possibilidade, exato, e aí você fala, Tem gente, mas eu vou ficar para chance. Matrix. Ó, eu tenho dito essa frase e ela é porque ela é muito verdadeira, então eu tenho repetido nessas lives que eu tenho feito. Hoje eu me sinto muito mais, eu percebo e eu sinto que eu levo muito mais justiça e liberdade como terapeuta, fazendo o que eu faço hoje, do que eu conseguia levar na minha atividade jurídica como advogada. Olha Né? só, Porque hoje, com o processo de mentoria terapêutica que eu faço, um processo terapêutico mesmo, mostrar para as pessoas como elas funcionam e como elas podem ter esse controle delas mesmas, de como elas agem, de como elas pensam, como que funciona isso. Essa compreensão dá um controle, dá uma amplitude da forma como você consegue olhar o mundo e se perceber no mundo, que liberdade maior do que essa, gente? olha, não tem maior liberdade que isso. E eu vou te falar para você que está sendo uma experiência incrível. Nós estamos desenvolvendo um trabalho científico aqui dentro do consultório, com um comitê de ética e tudo mais, para publicar uma revista de alto impacto sobre a laser puntura nos casos de DTM, né? E o que eu tenho observado é o acolhimento dos pacientes, o como acolher esse paciente e ouvir esses pacientes tem feito a diferença, porque o paciente passa a se perceber. Muitos outros não estavam nem se percebendo, nem Uhum. sabendo o que era que estava ocasionando ali tudo. E aí, quando ele passa a se observar e a se propor a vir, por exemplo, às 10 sessões, que é o que a gente colocou dentro do estudo, ele assume um Uhum. compromisso e nessa hora muda a chave. Então, o paciente ele se torna apto também a receber. E isso o campo quântico mudou ali, né, Ana? Sim, totalmente. Quando você consegue perceber que é você que vai fazer a diferença na sua vida, que a gente é levado a uma compreensão de mundo, né, doutora, que parece que a gente está sempre esperando algo para melhorar. Então, eu primeiro eu tenho que me formar, eu tenho que casar, depois que eu tiver filho, depois que o filho crescer, a gente já fica jogando tudo para o futuro e delegando um pouco a nossa felicidade ao parceiro, a outra pessoa tá legal, aí, então assim, tudo do lado de fora, quando na verdade está tudo do lado de dentro. Porque a gente Isso. não tem controle sobre o que as coisas, sobre o que vai acontecer. Eu posso sair daqui e tropeçar ali. O que vai fazer a diferença é como eu vou interagir com isso, qual vai ser a minha reação diante das situações. Esse é o grande controle, né? É como eu vou reagir, como eu vou interagir diante das situações da vida. Eu posso começar a xingar, eu posso começar a falar palavrão e entrar numa frequência vibratória baixa, e quando você se conecta numa frequência, seja ela baixa ou alta, você vai ter daquilo. É que nem ligar o rádio ou um canal do YouTube. Se você se conecta com um canal que toca, sei lá, música clássica, você não vai ouvir rock. Não. É aquela frequência vibracional em que você se conecta que Exato. você vai ter de volta. Então, se você manda raiva, insatisfação, você vai receber isso, é isso que você vai viver. E falando por uma outra perspectiva, não existe, só existe o agora. Né? Essa linha de tempo de passado, presente e futuro, ela, na verdade, toda hora que você perceber, você está no agora. Quando Sim, o passado estava acontecendo, era agora, e quando o futuro for acontecer, vai ser o agora daquele momento. exato. E para o nosso cérebro não existe diferença. É por isso que quando a gente revive,
alguma situação triste, a gente se emociona de novo, porque é a mesma informação que ele joga, é a mesma bioquímica hormonal, mesma tristeza, você sente, literalmente você Não, revive, você vive de novo aquela situação, é agora de novo, seu corpo sente, você se conectou naquela frequência. E o seu exatamente. corpo, Você traz para o seu corpo faz campo isso. toda a energia, né? Todo o momento ali ele se canaliza e aí, sendo bom ou mal, você vai sentir os respingos, né, no seu corpo físico também, Com né? certeza, porque a informação que passa no cérebro é a informação que o cérebro vai jogar É a para a verdadeira. bioquímica do corpo. Exatamente. Ele É não muito. faz seleção do que é bom, o que é ruim, não. Entrou a informação, ele está reagindo, é no automático, gente. É automático e a gente funciona no automático 95% do nosso tempo. Então, é bom ficar atento, viu? Com certeza. Muita atenção a cada momento, porque nós somos responsáveis, né, pelo que a gente faz. Então, quanto maior a nossa vibração, e hoje eu acho que eu falei muito sobre isso com os pacientes aqui, da responsabilidade que a gente tem, né? Quando a gente não tem o conhecimento, somos menos responsáveis. Mas quando a gente passa a ter o conhecimento das coisas que a gente pode mudar, nós nos tornamos mais responsáveis porque nós somos totalmente presentes ali naquele momento para Não dá para trazer dizer que as não boas. sabia, né? Oi? Não dá para dizer que não sabia, isso funciona também no direito, inclusive, né? Você não pode alegar desconhecimento da lei uma vez que você é advogado, por exemplo, né? Então, não dá, depois que você se torna consciente, fica mais difícil de você se esquivar da responsabilidade, né? E Exatamente. consciente ou não, a questão é essa. Isso é muito importante entender. Consciente ou não, a gente quando se conecta com uma determinada frequência, estando consciente disso ou não, você vai viver aquilo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a ciência, a física prova isso. Eu posso não compreender, por exemplo, por que que eu estou conectada com pessoas, sei lá, com escassez, com raiva, com problemas familiares. Eu não quero isso de uma forma consciente. Eu não quero viver isso. Por que que eu vivo? Mas se você for buscar dentro, né, da história dessa pessoa, o inconsciente dela, ela está sim conectada com isso, com as histórias infantis, com as histórias que ela viveu, de repente revivendo, né, reproduzindo algumas questões da própria família. Padrões, né, de repetições. Exato. Mas Padrões. conta mais da sua experiência com relação, no seu consultório, doutora, com relação a essa questão. Qual é a... Você tem essa troca de informação da questão emocional das pessoas? Ou você vai Sim, direto não, no seu laser? não consigo. Não consigo, né? Então, assim, durante a faculdade, né? Deixa eu contar só um pouquinho dessa Por trajetória para você favor. entender como morreu a prática integrativa e esse ressurgimento, né? Na faculdade eu fui desacreditada muitas vezes, porque eu já tinha esses conhecimentos das práticas ali, do aroma, de olhar o paciente como um todo. Porém, quando a gente está ali, eu era muito novinha, né? Eu formei com 22 anos, então você imagina fazer odontologia por 5 anos, eu era muito novinha ainda. Uhum. Eu acabei sofrendo alguns bullying. Ah, olha que você acredita, imagina, tá aqui, ó, é o livro, tal, não sei o quê. E antigamente a gente ia aqui na Biremes, né, buscar artigo científico, era totalmente diferente hoje do que ir lá no Uhum. PubMed e buscar algumas coisas que já estão mais fáceis para a gente ali, né, Uhum. ao nosso Uhum. alcance. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver, depois de formada, que as pessoas necessitavam de algo a mais do que eu poderia oferecer dentro do que estava no livro, dentro do que estava ali na ciência. Eu falava, não,
mas eu preciso olhar de uma outra maneira. E aí você vai fazendo o curso, vai buscando outra especialidade, e foi aí a virada de chave do consultório. Porque aí o paciente entra já respondendo uma anamnese integrativa. Então, é uma anamnese completa que eu pergunto como que está a urina, como é que está as suas fezes, deixa eu olhar para o funcionamento do seu intestino, deixa eu olhar para você de uma maneira geral, seus exames, os marcadores bioquímicos em cada uma das partes. Então, eu trato da boca, do que acontece na região facial, mas eu ajudo o meu paciente a modular os sinais e sintomas que estão acontecendo ali também. Porque eu Uhum. entendo dessa integralidade que é imprescindivelmente envolvida no emocional também. Porque o paciente ele só vai responder para a gente se ele estiver bem dentro dele. E o dentro dele não é só o bioquímico, mas também a mente, o pensamento, o espiritual, né? Ele está em equilíbrio. E aí veio a medicina tradicional chinesa para me ajudar a fechar esse diagnóstico, claro, Uhum. e iluminar esses pacientes. Então, eu falo que os pacientes que entram aqui, eles já entram buscando algo diferente, né? Eles Uhum. entram buscando essa compreensão do todo, do entender o que eles estão passando ali, né? Claro Uhum. que eu faço dentro da abordagem que eu posso, eu integro, né? Eu sou uma parte integrante da multidisciplinaridade do que a gente pode tratar no paciente, né? Então, se ele tiver Uhum. outras necessidades, a gente encaminha para o profissional, lógico, né? Que é hábil a fazer determinadas partes, né? Mas eu Uhum. olho o paciente com certeza como um todo, é um grande diferencial. Os pacientes, eles têm esse acolhimento, né? Eu Uhum. percebo isso do se sentir, nossa, que delícia, ninguém nunca conversou comigo sobre isso, ou ninguém nunca tinha me explicado determinada coisa do jeito que você explicou. Uhum. Então, é esse É feeling que a diferente. gente vai. Oi? É diferente, né? A compreensão é A diferente. Eu gosto compreensão diferente. muito de trabalhar com profissionais que têm essa compreensão, mas Isso. que são da área médica, porque eu não me formei em medicina, eu não trabalho a parte bio, biológica no sentido, por exemplo, que já está na matéria. O meu trabalho é no sutil, é na emoção, na verdade, na informação frequencial que foi absorvida e que modificou a fisiologia. Quando é para tratar a fisiologia, eu tenho o caminho dos florais quânticos, mas há casos, né, que a gente precisa encaminhar para o profissional para tratar efetivamente, né? A gente não pode também deixar o cliente sofrendo, porque a gente tem um processo longo dentro dessa questão emocional. É, o meu trabalho é 10 sessões para frente, acontece de resolver antes? Acontece, mas assim, não é uma coisa fácil de acontecer. Por quê? Porque a minha intenção é mudar caminhos neuronais, é a neuroplasticidade no final das contas. Sim. Porque todo o comportamento, né, ele tem redes neuronais associadas a ele. E é Para eu interessante. mudar o comportamento, por exemplo, o vício, né? Vamos ficar, não vamos mudar, não, vamos ficar na questão da DTM. Se eu tenho essa questão, e aí eu vou investigar esse cliente, e eu vou entender então que ele tem uma questão emocional, né, de se colocar, é uma questão no momento que está acontecendo ali numa relação de trabalho. A minha função com esse cliente não é tratar como você vai tratar a questão local ali, da funcionalidade efetiva já da questão da matéria. O que eu vou tratar com esse cliente é a questão sutil, ou seja, eu vou entender a história desse paciente,
para entender quando foi a primeira vez que ele se sentiu inferiorizado dentro de uma relação. Então, essa informação frequencial ficou memorizada nas células. Nós temos memória celular. E essa memória celular, que é o nosso subconsciente, que está armazenado aí essa informação, essa energia, né, esse corpo de energia tá armazenado. Quando essa pessoa entra de novo numa situação em que ela se sente da mesma forma que ela se sentiu, talvez aos 2 anos, talvez aos 3, aos 4, isso faz parte da investigação do meu trabalho. Uhum. Então, essa energia que ficou guardada, ela é ativada. Né? Aquilo volta. Então, a pessoa acha que está sendo, na verdade, inferiorizada pelo patrão, por exemplo, e não é. Na verdade, ela está revivendo uma situação que já mora nela em função de outras questões que provavelmente viveu na infância. Legal. Nos primeiros anos de vida, são as formas, é quando a gente formata a nossa neurobiologia, quando o nosso sistema nervoso faz lá a mielinização, né, no sentido crânio-caudal. Então, isso é muito forte nos primeiros anos. Tudo que a gente vive nos primeiros anos de idade fica, né, a gente tem memórias, forma o nosso subconsciente. Então, é aí que eu trabalho. Né? Agora, também a parte dos setênios, Ana? De 7 anos, não. Uhum. Desculpa, faz a pergunta de novo. Você leva em consideração a parte dos setênios, a fase de 7 em 7 anos, o que aconteceu do 0 ao 7, do 7 ao 14? Sim, eu levo em consideração isso e eu levo em consideração também uma outra forma de contar esses marcos temporais na vida da pessoa em função das vivências que ela teve, porque quando você tem, por exemplo, uma vivência muito forte emocionalmente, por exemplo, aos 4, é muito provável que você tenha algo parecido, com a memória celular, ela volta de tempos em tempo. E aí tem uma outra forma de contar, e não necessariamente de 7 em 7 anos. Olha só. Né? Então, é muita informação, né? A gente vai aprofundando esses estudos, mas o que eu queria dizer, no final das contas, é assim, que o meu trabalho, o meu cuidar, é o cuidar dessas informações, porque considerando que nós temos que a energia é o que reverbera na matéria, a matéria é a reverberação dessa energia, então essa informação vibracional, essa energia está por trás, está na raiz dessa emoção que causa a questão física, que é, no exemplo da nossa live de hoje, a disfunção temporomandibular. Então, a gente trata essa informação e aí eu mando para a doutora para ela tratar o que ficou problemático aí. Não, e aí a gente pode complementar, falar que, né, primeiro chega no etérico para depois transformar pro físico ali, né? Para depois tornar Exatamente. O biofísico antecede o biológico e o bioquímico. Sim. Né? Então, a informação vibracional ela é anterior à constituição da matéria. Então, quando a gente tem essa mudança na fisiologia, é como se o nosso corpo estivesse tentando funcionar, se adaptando a uma questão que não está legal. Então, ele muda para tentar se adaptar. Essa mudança é o que a gente chama de adoecimento. Dentro da medicina germânica, a gente chama de sistema biológico de sobrevivência. Né? É uma forma do organismo tentar se adaptar a uma coisa que não está legal. A uma informação que chegou de forma abrupta e que tirou você né, como uma morte súbita de alguém que a gente ama, aquilo tira a gente do eixo, aquilo é um impacto emocional muito grande. Muito. Né? Então, isso impacta a gente de uma tal forma que faz com que a gente tenha reações fisiológicas, biológicas no nosso corpo. Mas também nós vivemos isso quando a gente vive coisas que não são tão impactantes de uma única vez, mas que a gente vive em conta-gota. Né? Então, é uma relação que você não está legal, mas você está ali anos e anos e anos e anos, aquilo te machucando aos pouquinhos, aquilo vai gerando um problema que pode, né? Muitas vezes a gente vê os cânceres, né, da vida aí. Sempre tem um emocional por trás.
né? É lindo demais, né, doutora, trabalhar com isso? É lindo demais a gente ver essa integração corpo, mente, espírito, né? O que está no campo quântico, o que está ali no etérico, como a gente muda, né? Tudo isso é apaixonante para a gente que gosta de gente, quer mudar, quer ajudar as pessoas a passarem por suas transformações, né, Ana? Eu acho que isso é muito Exato, importante. Isso é exato. muito importante. Maravilhoso. É muito importante mesmo, e é isso que a Não, gente faz. Eu fiquei apaixonada, eu não tive a menor condição de voltar para a advocacia depois que eu comecei a entender isso tudo, sabe? não Ficou consegue. tão pequeno para mim a advocacia, sem, sem nenhuma intenção de diminuir nenhum nem outro, mas assim, não coube mais, não dava mais para trabalhar com isso, né? Não me Não, senti mais à vontade para você trabalhar. saiu do sistema, né? Você abriu o campo e não tem como fugir. É uma mudança vibracional ali, até de sentir o ambiente, né? Falando propriamente do ambiente jurídico ali, do peso que é, né? Do como aquele contexto está envolvido e da maneira sutil que você trabalha hoje, né? É. Energeticamente. Eu dei um salto quântico. Demos. Então, nós demos o salto também, eu dentro da odontogia. E assim, ó, eu tento dizer para as pessoas que ainda têm essa ansiedade de querer ir para o judiciário, principalmente no direito privado. No direito público a gente não tem como fugir, né, muito disso, porque, enfim. Mas nas relações privadas, vamos pegar a questão de um casamento, por exemplo. Você vai pegar um você vai fazer uma petição que vai ter 0,0001% da história, da sua história de casamento com aquela pessoa, e vai colocar na mão de outra pessoa que nunca te viu na vida para decidir por você a sua vida. Cara, não faz sentido isso. Para mim não faz o menor sentido. Uhum. E aí você vai arrastar esse problema no judiciário por 10 anos, sei lá quantos anos, não vai ficar remoendo aquilo, revivendo aquele sentimento sabe? É, Não faz o menor sentido para mim mais trabalhar isso. Não tem cabimento na minha. é isso. Isso é estender um sofrimento, sabe? É arrastar uma situação que você diz que não quer mais. Como você diz que não quer mais, e você está arrastando aquilo ali, levando, investindo energia naquilo, né? Porque para entrar com uma ação judicial, você está colocando energia, foco, atenção naquilo. Foco atencional é energia que você está colocando numa situação que você está dizendo que não quer mais. Não quer mais, resolve de uma outra forma, né? Mas, então, eu chamo isso, né, doutora, é um braço que eu chamo de advocacia quântica. Você quer, Ana, você advoga ainda? Eu faço advocacia quântica. O que é isso? É uma advocacia terapêutica, que eu vou entender o seu problema, vou mostrar para você de quais são as raízes dele dentro de você, As raízes. Uhum. para você perceber que há outras formas de você lidar com isso, e ao entender isso, talvez você nem queira mais se separar, talvez você se separe de uma forma amigável. Então, essa é a única advocacia que eu ainda pratico, que eu chamo de advocacia quântica. Bacana. E o impacto que isso causa na vida das pessoas, né? Porque elas são transformadas a partir do momento que passam por esse salto também, né? Talvez Então, não tão quântico sim, assim, mas passam por esse salto sim, energético aí, então, se você percepção muda, de ser e saber. quando você consegue mudar a percepção a respeito das coisas, já é um salto quântico, já é uma mudança energética, né? Você consegue olhar de um outro ângulo, né? Então, muda, né? Muda totalmente a Muda energia. muito. E isso Exato. é maravilhoso. E quando você faz isso, de conseguir mudar essa energia, o seu corpo sente isso. Com certeza. O O seu nosso corpo. corpo, ele reverbera ao positivo, né? Ele reverbera a vibração do que a gente está impactando ele no momento. Então, Exato. a resposta vem. Não tem outra forma. É isso aí. Doutora, tem umas pessoas que estão aqui com a gente, que já passaram, mas tem muitas outras. Aliás, você que está aqui com a gente ainda, está gostando do que está ouvindo? Manda esse aviãozinho para alguém que gostaria
que você acha que gostaria de ouvir ou que precisa ouvir de repente. Siga a gente aqui, se você ainda não segue a doutora Bruna, siga a doutora Bruna, siga a gente, siga o NUSP também, Saúde e Práticas Integrativas. Essa nossa interação aqui era para estar acontecendo lá, mas eu não sei por que que lá eu não consigo abrir live ao vivo no NUSP, então a gente faz por aqui. Boa. E obrigada, Ieda, está dizendo que enviou. Ieda é uma querida também, terapeuta Doutora Amanda, também. maravilhosa. Vou fazer aqui um agradecimento especial à doutora Amanda, então, minha co-orientadora do trabalho que a gente comentou aí, desse trabalho Uhum. científico que está acontecendo. Nós também escrevemos um livro, um capítulo de um livro dentro da Odonto, falando só de laser puntura. Então, o capítulo 16 desse livro aqui, super legal, falando do quanto esse aparelhinho de laser pode atuar nos pontos de acupuntura e trazer bons resultados através da física, né, doutora? É isso aí. E Doutora, é isso, deixe um gratidão. recado para todos nós, então. Qual o recado, se você puder deixar um recado para todos nós a respeito dessa questão das disfunções, dessa articulação e de outras também. Fique à vontade, dê o seu recado, dê a sua mensagem aqui para todos nós. Vamos lá, pessoal. Então, assim, às vezes é difícil tomar uma atitude para dar o primeiro passo, mas depois que esse passo é dado, sua vida pode ser transformada. E assim como eu, muitos outros profissionais que têm essa visão integrativa pode ajudar cada um de vocês a darem passos cada vez maiores a fim de melhorar a sua saúde física, o bem-estar emocional e trazer mais conforto e alegria para todos. Nós estamos aí para ajudar. É isso aí. Então, se você tem ou conhece alguém que tem algum problema aí com essa articulação, está doendo aqui, eu sugiro que você procure então a doutora Bruna, ela vai fazer essa primeira identificação, e se você quiser ir mais a fundo, tratando fisicamente, entender o que que fez esse físico aí adoecer, eu estou aqui para também te ajudar, e nós vamos ficando por aqui. O meu recado para você é: reprograme a sua mente, cure seu corpo. É Só isso tenha aí, a Ana. ficar bem. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer enorme estar aqui com você nessa noite de terça-feira e honro cada um de vocês que estiveram conosco nessa live maravilhosa. Eu que agradeço, em meu nome pessoalmente, e também em nome do NUSP, da nossa equipe, né, em especial a doutora Gratidão. Amanda, que foi a ponte que trouxe você aqui para essa nossa live gostosa. Sim, E então a gente vai presente. ficando por aqui. Essa live vai ficar gravada, vai ficar gravada tanto no Ana Monteiro como no NUSP e também lá na doutora Bruna, não é? Vou votar Vai se ficar você gravado colaborar. aqui. Já estou aceitando o convite com participação, né? Acho que é isso. Gente, então um beijo, muito obrigada pela presença de Um vocês. E beijo, um até a beijo para próxima. todos. Toda Boa noite. terça-feira, às 19 horas, o NUSP traz uma pessoa aqui, seja dentre as pessoas que fazem parte do NUSP ou convidados. Então, toda terça-feira, às 19 horas, esteja aqui com a gente. E na quinta-feira também faço live ao vivo para Oba, vocês, tá bom, gente? coisa Live boa, prazer terapêutica, enorme. quinta-feira, ao meio-dia. Fechou Um beijo, então. Gratidão, um beijo grande para todo mundo. Boa noite. eu que agradeço, querida. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada.